Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. O vídeo anterior do canal eu falo sobre a importância de você aprender a costurar à mão. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. E nesse vídeo de hoje, se você ficou interessada de saber como funciona a costura manual, eu separei esse vídeo para te falar quais são os materiais necessários para você poder costurar à mão. Então, vem comigo! E antes de começar o vídeo, se você está curtindo demais o canal, se você acha que a gente pode trazer muito conteúdo ainda, que você tem interesse no conteúdo do canal, já se inscreve no canal, já curta esse vídeo, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Compartilha também com aquela pessoa que você conhece, que tem interesse, porque assim, quando você se inscreve no canal, quando você começa a compartilhar esse vídeo do canal, você está mostrando para o YouTube que você gosta desse conteúdo e assim o YouTube vai entregar cada vez mais o meu conteúdo para você. Eu sou uma pessoa que defende muito que você tem que ser uma costureira completa, que você tem que saber de tudo um pouco, que você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. E a costura manual, eu acredito muito nela. Eu não utilizo, sinceramente, eu não utilizo 100% das peças que eu faço, mas eu utilizo de detalhes nas minhas peças, enfim. E também já utilizei esse recurso para fazer algumas peças, fazer algumas roupas personalizadas e tudo. E é interessante, mas eu quero trazer aqui uma forma interessante de você ver a costura manual. E quando você vai aprender a fazer a costura manual, quais são os materiais que você precisa? Assim como a costura normal na máquina, tem alguns itens que são extremamente necessários e que são praticamente iguais, porque é uma costura como outra qualquer, só que tem a costura que a máquina faz e vai ter a costura que você vai fazer, entendeu? E o primeiro material que você precisa, que é óbvio, são agulhas. As agulhas é muito interessante que você tenha vários tamanhos. Por exemplo, você já viu aqueles, quando você compra um kitzinho, que ele é de costura, ele já vem pronto. Vem umas linhas, vem umas agulhas, vem vários tamanhos de agulha, que é interessante, porque vai ter material que vai ser mais grosso, que vai ser mais trabalhoso, e você vai precisar ter uma agulha mais grossa, porque isso vai facilitar todo esse movimento da costura que você vai fazer. Então, ter várias costuras, isso é totalmente acessível, tá, gente? Não é absurdo, não é caro, é muito acessível para você. Então, se você pega e compra um kitzinho de agulha, perfeito. E o segundo item que você precisa são as linhas. Eu sugiro você começar com uma só, tá? Não compra aquelas linhas pequenas assim, porque elas são pequenas e não vai durar muito, porque quando você for fazer uma peça, você vai precisar de muita linha. Então, compra aquela linha mesmo de máquina, aquela maior zona, porque essa vai durar bastante tempo, vai fazer você utilizar em várias peças, é muito interessante. Então, a minha sugestão é você comprar na cor preta, porque preto a gente consegue utilizar em qualquer coisa e vai ficar bom. Ponto. Não precisa comprar várias cores, tá? A minha sugestão é sempre que você compre o necessário, só. E conforme você for evoluindo o seu estudo, você vê que você realmente gosta daquilo, você vai comprando mais coisas, mais recursos, mais linhas de outras cores e não fica comprando tudo. Ah, eu vou aprender a costurar e compra todos os recursos. Depois passa um tempo e você vê que não é aquilo que você queria. Então, compra só o necessário. Um ponto interessante da costura manual é que quando você costura manualmente, você tem mais controle sobre o seu material, então você consegue ter um aproveitamento. Por exemplo, quando a gente está costurando na máquina, a gente não pode utilizar um pedaço de linha. É difícil utilizar um pedaço de linha. A gente tem que usar uma linha que seja contínua, que venha do rolo de linha, que passe pela máquina, não pode ter nenhum nozinho, senão não passa. Então, quando você está costurando manualmente, você pega, se tiver um pedaço ali, por exemplo, de linha, você pode utilizar ela, porque você tem esse controle, e aí tem um rendimento maior do seu material.
E a terceira coisa muito importante que você precisa é de uma tesoura. É claro que na categoria de tesoura, como eu já comentei aqui em outros vídeos, abre um leque muito grande. Mas, como eu tô falando para você começar só com o necessário, compre uma tesourinha, pode ser tesourinha de papel, enfim, aquela que você utiliza para tirar os fiapinhos da peça. Compre a tesourinha que você quiser, que for mais acessível para você, e se você tiver uma em casa, não precisa comprar. E o outro material que é muito importante que você precisa é uma fita métrica. Eu sempre falo que a fita métrica é indispensável. Indispensável. Se você trabalha na moda, mas não costura, você precisa de uma fita métrica. Porque a fita métrica ela vai te dar precisão nas medidas, vai te dar precisão em tudo aquilo que você vai estar fazendo. Sem falar que quando você tem uma fita métrica e você começa a trabalhar essa questão das medidas na fita métrica mesmo, você começa com o tempo, você começa a ter consciência de quanto que aquele espaço é em centímetro. Ah, você vai ver aquele espaço, 2 centímetros, 3 centímetros, porque isso aí é uma evolução, né? Você vai estar praticando tanto que você vai começar a conhecer as medidas visualmente nos espaços, né, das suas peças. E o último material que eu considero importante para você começar é alfinetes. É claro que quando você está costurando manualmente, você vai estar com a sua mão aqui, então você vai ter um controle maior, diferente da máquina. Agora, ter um alfinete ali numa peça que você está prendendo, por exemplo, um zíper e tal, é importante, porque ele vai te dar um apoio a mais. E eu penso que não compensa você ficar, se você está fazendo costura manualmente, não compensa você ficar fazendo alinhavo ali na sua peça. A gente utiliza esse recurso na máquina porque a gente vai para a máquina depois e isso não gera tanto trabalho. Agora, é mais interessante você utilizar alfinete. É claro que tem tipos de coisas específicas. Às vezes você realmente precisa, mas tenta usar o alfinete, tenta comprar uma caixinha de alfinetes que tenha uma ponta bem afiada para poder te dar um apoio ali, para conseguir. Tem os alfinetes que são sem a cabecinha, que são aqueles que são utilizados mais para fazer molagem, que eles são muito bons, eles são muito resistentes. E tem aqueles que tem as corzinhas para você não esquecer que tem um alfinete ali, esses são bem indicados. Então, procura o alfinete que mais te interessa, pequeno ou grande, o que você acha mais interessante. O importante é ter um alfinete. O importante é ter uma quantidade razoável de alfinete para você poder utilizar na peça como recurso. Essas são as ferramentas que eu considero importantes. É claro que eu poderia falar de outras ferramentas aqui para vocês que são necessárias, mas não são essenciais para você começar, entendeu? É tudo uma evolução. Então, uma evolução desse vídeo eu posso trazer ferramentas mais avançadas para um estudo mais avançado da costura à mão. Agora, nesse primeiro momento, quero que você foque no que é necessário. Esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!